Bem, eu vou comentar aqui sobre duas áreas que fazem parte da pesquisa do Jesus histórico. Vários aspectos da vida de Jesus são pesquisados. Por exemplo, Jesus como poeta. Eu sei que essa área existe, eu sei que há uma quantidade imensa de trabalhos dentro dessa área, mas eu não tive tempo de ler nada, então não entendo nada a respeito desse assunto. Jesus como um poeta. E Mas eu já li alguma coisa sobre Jesus como taumaturgo e Jesus como exorcista. Tem pesquisadores que ficam a vida inteira estudando só Jesus como taumaturgo. Outros passam a vida inteira estudando Jesus só como exorcista. São áreas extremamente complexas, né? Eles usam a história e as ciências auxiliares, como a antropologia, ou arqueologia, dentre outras coisas mais. Ter uma visão geral da, do que a academia hoje chama de Jesus histórico, isso é impossível. Um ser humano não consegue ler tudo a respeito do assunto. Tem um pesquisador que eu conheço que estuda apenas o nascimento de Jesus. Quer dizer, eu acho que ele já faleceu. Eu conheço ele lendo livros dele. Mas ficou 40 anos estudando só isso, o nascimento de Jesus. Então, é uma área muito complexa. E quando chega um miticista, ele apresenta uma teoria geral sobre Jesus e mostra que aquilo é um mito. Esse sujeito não tem a menor ideia do que ele está falando. Ele não conhece literatura a respeito. Em primeiro lugar, para ter uma visão geral do assunto, é impossível. Um ser humano não consegue, não. Teria que escolher assuntos específicos. Então, geralmente, um livro miticista mostra a história inteira de Jesus e mostra que é um mito. É de um primarismo muito grande, muito grande. Agora, tem miticista que é acadêmico, então publica, às vezes, um artigo sobre um detalhezinho, publica outro artigo sobre outro detalhe, os artigos são respondidos. Tem, por exemplo, um miticista que publicou um artigo sobre a análise de um pedaço de vaso encontrado na cidade de Nazaré, e discordando que a datação estava, ele achou que a datação estava errada. Quem fez a datação, que é um arqueólogo que tem muito, um arqueólogo e uma arqueóloga que tem muito mais conhecimento que ele, mostrou que aquele artigo dele não procede. Então, dentro da academia tem essas sutilezas. Então, quando um ser humano apresenta uma teoria geral sobre Jesus e mostra que aquilo é um mito, ele não sabe nem a complexidade do assunto que ele está estudando. Existem pesquisadores que, depois de muitos anos, muitas décadas de estudo, conseguem fazer uma síntese, mas a síntese está sempre faltando pedaço. Por exemplo, no livro do Dominique Crossan, Jesus, um camponês revolucionário, ele não toca, se não me engano, ele não toca na questão do Jesus como poeta, né? Bem, não toca em outras áreas a respeito de Jesus, ele toca as áreas que ele estudou e aquela que ele leu. E aí apresenta uma teoria geral, né? Que é incompleta. Mas aqui eu vou falar apenas de duas áreas. Do Jesus como taumaturgo e como exorcista. Bem, taumaturgo significa uma pessoa que cura a outra pessoa com a imposição das mãos, o que era muito comum na antiguidade. Tem gente que pode dizer o seguinte: não, taumaturgo não existe, é impossível curar uma pessoa com imposição de mãos. Bem, não existe para quem? Para a antropologia já está mais do que comprovado que toda cultura possui taumaturgo.
Toda cultura tem vários e vários relatos de pessoas curadas por taumaturgos. Então, isso é uma coisa comum na vida humana, na sociedade humana. Só o período racionalista positivista, que geralmente alguns ateus seguem, esse pessoal acreditava que não existia milagre, o que é apenas um preconceito de época. Falar que milagre não existe é preconceito de época. A ciência já abandonou isso há muito tempo, a academia já abandonou isso há muito tempo. O que sobra são pessoas mais novas, às vezes até dentro da academia, que ainda traz esse pensamento positivista, iluminista, que é uma coisa que já não vale mais nada. Então, sem entrar em natureza de milagres aqui, mas o registro de taumaturgos e das suas curas, isso acontece no mundo todo. Ninguém questiona mais isso, não. Além disso, essa ciência racionalista, que é defendida muitas vezes por céticos, ateus, por alguns tipos de ateus, né? Tem vários tipos de ateísmo, é baseada numa visão de mundo que também está ultrapassada, né? Que existe um tempo absoluto, um espaço absoluto. Se você dividir a matéria, você vai chegar numa bolinha dura chamada átomo. A concepção de evolução desse período já... A evolução nos dias atuais já é extremamente mais complexa do que a evolução nesse período, racionalista, iluminista. Então, é uma visão de mundo que a própria ciência já jogou fora. Pessoas que estão dentro desse paradigma ateu, ligado ao racionalismo, ao ceticismo, ao iluminismo, a um tipo de ceticismo, ao iluminismo, esses aí estão dentro do mundo da lua, né? Do mundo que ninguém mais acredita, que sabe que foi apenas um preconceito de época, foi apenas um momento infeliz da humanidade. Então, deixando isso de lado, vamos ao tema, né? Jesus como taumaturgo. Eu vejo aqui 7 minutos já de introdução. Pelo amor de Deus, se eu começar a introduzir meus vídeos com 7 minutos, não vai ter jeito, não. Mas Jesus, como taumaturgo, significa que ele curava as pessoas com a imposição das mãos. Isso era uma novidade na época de Jesus? Não era. Existiam vários taumaturgos, não só naquela região, como em todo o Império Romano e em toda a cultura. E qual que é a diferença, então, desses taumaturgos que já existiam para Jesus? Primeiro que os taumaturgos, taumaturgia era uma profissão, tinha gente que era profissional nisso. Então, pessoas ricas contratavam os taumaturgos para realizarem curas com a imposição de mãos. Os imperadores, reis, também tinham seus taumaturgos de confiança. Quem não era de confiança dos imperadores e de reis trabalhava para a elite. Raramente trabalhava para a gente mais pobre, né? Só os taumaturgos pé de chinela que trabalhavam para os pobres e cobrava pouco. Então, todo taumaturgo cobrava, isso era uma profissão. E aí vem a primeira diferença, Jesus não cobrava. Isso era uma coisa esquisitíssima na época, né? O sujeito cura com imposição de mãos e não cobra, não pede dinheiro para isso. Isso é algo estranho. Na mesma época de Jesus existia um judeu, que agora eu não me recordo o nome, ele vivia na casa dele, algumas pessoas iam para lá pedir a cura, e ele curava algumas pessoas. Também era um taumaturgo, se não me engano, ele também não cobrava. E há relatos das curas que ele realizava. Agora, também existia taumaturgos que ganhavam dinheiro com espetáculos. Eles se apresentavam para reis, para imperadores, para a população em geral, e aí curavam a pessoa, todo mundo batia palma, achava aquilo muito bonito. Outra diferença é que Jesus, além de não cobrar, nunca quis se expor. Quando alguém pedia para ele, faz um milagre aí para a gente ver, ele se recusava. Ele até
em alguns momentos ele se demonstrou chateado porque as pessoas procuravam ele não por causa dele ou das palavras dele, mas para serem curadas. Então ele curava por misericórdia, não era uma algo que fazia parte do seu magistério, né? Fazia parte do seu magistério era o ensinamento e ele próprio. Então são três diferenças. A primeira, ele não cobrava. A segunda, não se apresentava em espetáculos. A terceira é a quantidade de cura atribuída a Jesus. Não há registro nenhum na história que atribua uma quantidade de curas tão grande como as que foram atribuídas a Jesus. Existem aquelas curas, assim, a pessoa está com dor de cabeça, está com dor de barriga. Essas curas não causam muito espanto. Agora, outras causam espanto, né? Curar um cego, por exemplo, causa espanto. Curar um paralítico causa espanto. E geralmente, essas curas que causam espanto, a grande maioria das curas nem são registradas, nem foram registradas pela história. A antropologia tem um monte de casos desse tipo, de cura simples, né? Mas tem um monte de casos registrados de outras culturas. Mas as que causam espanto é que são as mais, são aquelas que são registradas, né? Então, a quantidade de milagres atribuídos, de curas atribuídas a Jesus é muito maior do que qualquer outro taumaturgo conhecido da história. Então, as três diferenças, ele não cobrava, ele não se apresentava em espetáculo, não dava, ele curava por misericórdia, e não para fazer gracinha ou ganhar dinheiro, e ele era e a quantidade de curas espantosas dele é maior do que de outros taumaturgos. Agora, é claro que devia ter, como esse judeu mesmo que eu citei, taumaturgos que também curavam por piedade, por misericórdia, não cobrava dinheiro. Mas esses se perderam com o tempo, não foram registrados, a não ser esse judeu, eu esqueci o nome, vivia na mesma época de Jesus. Então essa é uma diferença de Jesus para os demais taumaturgos. E agora a questão do exorcismo. O exorcismo também era uma profissão. Não tem todas as culturas, pode pesquisar antropologia, todas as culturas relatam exorcismos. Assim, a definição do que é o demônio, do que é o espírito mau, a definição muda, mas que essa coisa ruim toma o corpo humano e que é possível expulsá-la, isso toda cultura fala isso. Quando eu falo cultura, eu não estudo, nunca estudei muito bem as culturas primitivas, né? Eu já estou falando quando está entrando nas civilizações. Mas a antropologia localiza isso também em muitas culturas primitivas. E, bem, exorcismo era uma coisa comum. E se alguém fala, não, mas não existe mal que pode ser expulso através das palavras. Quem diz que não? Mais uma vez, é um preconceito de época. É um preconceito de quem ainda está preso no período iluminista, racionalista, cético, mas cético aqui num sentido pejorativo, que é o sentido filosófico, o sentido metódico. O ceticismo tem várias definições, né? Então, quando alguém está preso nesse pensamento, ele está preso numa ficção, numa visão de mundo que já passou, que já não tem valor mais, nem a ciência liga mais para isso, mas estão presos lá, falando, não, mas não existe exorcismo. Bem, então tá, não existe. Mas, inclusive, a própria ciência, não só as curas, como os exorcismos, há cientistas que estudaram fenômenos desse tipo no século XX, que está estudando no século XXI. Mas isso eu falo depois. Mas no caso do exorcismo, Jesus era exorcista. Na época dele também, o exorcismo era uma profissão. As pessoas cobravam para realizar exorcismos.
Imperadores e reis tinham seus exorcistas de confiança. A classe alta pagava caro por alguns exorcistas mais famosos. Quem não era da classe alta pagava uns exorcistas assim não muito competentes, mas dava algum dinheiro para eles. Existiam exorcistas que também praticavam os seus exorcismos em público. E qual a diferença de Jesus para esses exorcistas? Aí tem 4 diferenças, se não me engano, parecidas com a questão da taumaturgia. Primeiro, Jesus não cobrava para fazer exorcismos. Segundo, ele não se apresentava diante da autoridade para fazer gracinha, fazer gracinha não, né? Tem pessoa que tem que ganhar dinheiro e faz um espetáculo com isso, mas ele não fazia espetáculo com isso. Ele também fazia exorcismo por misericórdia. Tem alguns tipos de exorcismo também que são coisas mais simples de ser realizado. O sujeito está falando uma coisa meio estranha, você grita lá para o demônio sai e o sujeito fica melhor. Como acontece nas igrejas evangélicas hoje, é claro que aquilo ali tem farsas, mas não é todas, né? Tem algumas que dizem o seguinte, tem uma explicação psicológica para isso. Mas que explicação psicológica, gente? Desde quando explicação psicológica tem algum valor explicativo, né? Ninguém sabe o que é psiquismo direito. Será que o sujeito imagina que dentro do ser humano existe a mente humana, que é um espaço vazio, e a mente humana do outro ser humano também tem um espaço vazio, aquele sujeito aqui, vazio não, cheio de processos psíquicos. Aquele outro ser humano, ele recebe influência facilmente influenciável, aí um pastor consegue emitir, através do psiquismo dele, algum troço qualquer, que é uma espécie de hipnose, hipnotiza a pessoa, ela fica boa. Quem diz que existem essas coisas, gente? Mente humana, processos psíquicos, isso aí é mitologia moderna, né? Falar que tem um espírito, tem um demônio ali, que o cara, por ser amigo de Deus, expulsa o demônio, é uma explicação. Alguém pode dizer fantasiosa, mas é tão fantasiosa quanto essa ideia de psiquismo, é uma cura psíquica. Então isso é besteira explicar isso por psiquismo. É apenas dar nome para aquilo que eles não conhecem. Então exorcismo existe. E tem os exorcismos que causam espanto, né? Há registros de vários exorcismos no século XX, século XXI, que causaram muito espanto, né? A pessoa tem que ser amarrada com corrente e coisas do gênero. Não vou entrar nisso aqui, não. No caso de Jesus, também alguns exorcismos dele causaram espanto e foram registrados. Então tem essas diferenças. Ele não cobrava para realizar exorcismo, não fazia exorcismo para se promover, e o número de exorcismos atribuído a Jesus é bem maior do que atribuído a outros exorcistas e são mais impressionantes. E, por fim, a diferença final. Jesus era ao mesmo tempo taumaturgo e exorcista. Isso não existia. Se existia, devia ser uma pessoa ou outra. Ou o sujeito era taumaturgo ou era exorcista. Não tinha as duas profissões. É como falar hoje que o sujeito é oftalmologista e ortodentista. Pode até ser, ele pode ter estudado as duas coisas e exerce as duas profissões, pode acontecer. Mas é um pouco, é difícil, né? Um pouco difícil. Jesus era ao mesmo tempo taumaturgo e exorcista. E isso não era nem um pouco comum. Então, algumas pessoas pensam assim, só Jesus curava, só Jesus expulsava demônio, por isso que ele tinha que ser muito famoso, a notícia tinha que correr para todo lado. Mas não é bem assim, não. Taumaturgo e exorcista existia e era comum naquela época. As diferenças são essas. Jesus não cobrava, não aparecia em espetáculo, as curas e exorcismos dele
narrados é em número muito maior do que de outros taumaturgos e exorcistas, e causaram muito mais espanto do que curas e exorcismos narradas por outras pessoas, curas e exorcismos feitas por outros taumaturgos e exorcistas, e por fim ele era ao mesmo tempo taumaturgo e exorcista. Então essa aí é a diferença. São duas áreas diferentes de estudo, Jesus como taumaturgo, Jesus como exorcista, e se alguém quiser estudar uma dessas áreas específicas, tem material para ler para o resto da vida, que é texto demais. Mas eu li sínteses sobre esse assunto e estou expondo aqui. E era esse o objetivo do vídeo.